Você já se perguntou por que precisa pagar só pelo direito de existir? Não para comida, não para roupas, mas para o próprio lugar ao sol. Estamos acostumados a pensar que isso para nosso próprio bem, que é o preço inevitável pela civilização e segurança. Eles não ensinam isso nas escolas, não falam sobre isso na TV. Eles nos ensinaram que a economia é uma ciência complexa acessível apenas à elite e que dívidas são o motor natural do progresso. Mas e se eu dissesse que toda nossa realidade financeira é uma fachada artificial construída recentemente? Você nem percebe como está pagando pelo ar. Em que momento entregamos isso, certo? Quem decidiu que você deve prestar conta de cada centavo que ganha para uma estrutura que não produz nada? Olhe para a sua vida. Você acorda com um horário, passa as melhores horas do seu biológico principal reunindo recursos que imediatamente devolve ao sistema na forma de juros, taxas e impostos. Você acha que é dono da sua casa ou apartamento? Tente não pagar o imposto sobre a propriedade e você rapidamente descobrirá quem é o verdadeiro proprietário. Sua propriedade é uma ilusão. Sua liberdade é apenas o comprimento da coleira regulado pelo seu score de crédito. A parte mais assustadora dessa história não é que fomos enganados. O que é assustador é como essa armadilha se fechou com uma sincronia assustadora ao redor do mundo. Se você começar a comparar datas, seu cabelo vai arrepiar. E isso não é teoria da conspiração. Esses são fatos secos disponíveis em arquivos, mas enterrados sob montanhas de lixo informativo. A versão oficial da história econômica desmorona assim que você começa a fazer as perguntas certas. Dizem que o sistema bancário evoluiu ao longo de milênios, mas o monstro que controla o mundo hoje nasceu quase simultaneamente em todos os países desenvolvidos no final do século XIX e início do século XX. Parece que alguém apertou um botão e enviou o mesmo manual para governos de diferentes estados. Pense em como as pessoas viviam antes da era dos bancos centrais. O mundo não mergulhou no caos. Pelo contrário, era uma época em que a palavra honesta de um comerciante valia mais que ouro e o poço da dívida era uma vergonha, não a norma da vida. Vamos voltar no tempo. Antes de meados do século XIX, na maioria dos países do mundo existia um modelo de interação completamente diferente. As pessoas trocavam valores reais. Ouro, prata, grãos, trabalho, tudo isso tinha peso físico e valor concreto. Mas, acima de tudo, o dinheiro era uma ferramenta, não uma mercadoria. Você entende a diferença? Uma ferramenta ajuda a construir uma casa, uma mercadoria é o que você compra. Hoje, o próprio dinheiro se tornou uma mercadoria que nos vendem para aluguel a juros. E isso é uma substituição colossal dos conceitos. Antes, a pessoa era autônoma. Se você tivesse um terreno, poderia construir uma casa nele e ninguém exigiria permissão de construção, um plano aprovado por uma comissão ou pagamento de taxa de comissionamento. Você é o criador da sua própria realidade. Hoje, você é um usuário que recebeu uma licença temporária para viver e essa licença precisa ser renovada constantemente. Quanto mais eu cavava, mais assustadora se tornava a imagem da unificação global. Preste atenção ao período de 1870 a 1913. Foi precisamente nesse curto intervalo histórico, na maioria dos países ocidentais e em suas colônias, que ocorreu uma mudança acentuada nas regras do jogo. Leis foram introduzidas que tornaram obrigatório o uso de cédulas governamentais e, posteriormente, de cédulas centralizadas. Até então, em muitas regiões, moedas privadas, notas de dívida de comunidades locais e letras de empresas imobiliárias circulavam. A economia era descentralizada, viva e incrivelmente resiliente a choques externos. Uma crise local permaneceu local. Mas alguém realmente precisava unir todos os vasos financeiros em uma única corrente sanguínea. Por quê? Poder drenar o sangue de todo o corpo de uma vez. Veja a criação do sistema do Federal Reserve em 1913. Este é um exemplo clássico, mas não o único. Estruturas semelhantes sob nomes diferentes começaram a aparecer por toda parte, como cogumelos após a chuva. O Banco da Inglaterra, embora criado anteriormente, justamente nesse período adquire suas funções totalitárias como regulador.
Alemanha, França, Japão, em todo lugar o roteiro é o mesmo. O ouro e a prata reais das pessoas são, gradualmente, apreendidos e substituídos por certificados em papel. No começo, nos disseram, este papel é igual a ouro. Você pode trocar de volta a qualquer momento. Essa foi a mentira número 1. Era a isca. Assim que a população se acostumou com o papel conveniente e parou de carregar moedas pesadas nos bolsos, a armadilha começou a se fechar. Mas não é só dinheiro. É sobre linguagem e significados. Ocorreu uma sabotagem linguística. Olha a palavra crédito. Vem de uma raiz latina que significa crer, confiar. Originalmente, era uma relação entre duas pessoas baseada na reputação. Agora, o crédito é um mecanismo matematicamente calculado de escravidão, onde a confiança é substituída por garantias e cobradores de dívidas. Ou pegue a palavra hipoteca. Em tradução de línguas antigas, especialmente o grego, tem raízes que se referem ao conceito de juramento até a morte. Juramento mortal. Você assina um contrato que literalmente drena sua energia vital por 20 ou 30 anos. Você paga com seu tempo o único recurso insubstituível. O sistema de controle não foi construído sobre armas ou prisões, foi construído sobre papel. A burocracia tornou-se o cimento invisível que aprisionava a sociedade livre. Você já percebeu como as portas de passagem são síncronas em sua compreensão moderna em diferentes países? Antes da Primeira Guerra Mundial, uma pessoa podia viajar metade do globo sem um único documento. As fronteiras eram convenções em um mapa, não arame farpado com postes armados. A introdução do sistema de passaportes foi apresentada como uma necessidade temporária de guerra, mas, como se sabe, nada é mais permanente do que medidas temporárias do governo. Fomos numerados. Fomos inscritos em listas de registros. Fomos transformados de almas vivas em pessoas jurídicas, sujeitos de lei que podem ser administrados por estatutos e códigos. E aqui chegamos à pergunta mais interessante: quem se beneficia disso? Quem ganhou com bilhões de pessoas que perderam a independência financeira e se tornaram engrenagens em um mecanismo global? A resposta não está nos nomes de políticos específicos. Eles são apenas gerentes intercambiáveis, atores lendo de um teleponto. A resposta está na própria estrutura da dívida. Toda a oferta monetária moderna é dívida. Cada nota na sua carteira, cada dígito na sua conta bancária só surgiu porque alguém, em algum lugar, pegou um empréstimo. Se amanhã todos pagarem todas as dívidas, o dinheiro simplesmente desaparecerá do mundo. Vai desaparecer. Zero absoluto. O sistema foi projetado para que nunca o paguemos. O déficit está embutido na fórmula matemática da nossa existência. Isso não é um bug, nem um bug no sistema. Essa é sua principal característica. Fomos levados para uma roda de hamster onde precisamos correr só para ficar no lugar. Mas como exatamente isso foi feito? Como milhões de artesãos, agricultores e comerciantes livres foram convencidos a abrir mão de sua independência. Aqui entra em jogo a tecnologia da escassez artificial e monopolização. Vamos olhar a verdade nos olhos. Para fazer uma pessoa livre trabalhar para o sistema, primeiro é preciso privá-la da capacidade de trabalhar por conta própria. E isso não aconteceu da noite para o dia. Foi uma operação meticulosamente planejada para destruir a autonomia econômica do indivíduo. Quanto mais eu mergulhava nos arquivos do início do século XX, mais claramente esse padrão assustador emergia. Vemos um ataque sincronizado a pequenas empresas, artesãos e agricultores em todos os países desenvolvidos. Era uma guerra não contra armas, mas contra regulamentos. Você já se perguntou de onde veio o conceito de licenciamento? No século XIX, se você sabia cortar cabelo, era barbeiro. Se você sabia construir, era carpinteiro. Sua carteira de motorista era sua mão e avaliações dos vizinhos. Mas, de repente, como se sob comando, os estados começam a introduzir permissões obrigatórias para conduzir negócios. O direito ao trabalho, que é o direito natural de toda pessoa viva, é substituído por uma permissão de trabalho que você precisa comprar de burocratas. Isso é uma mudança fundamental de paradigma.
O que era seu por nascimento virou um privilégio concedido em troca de dinheiro. Olhe as datas. O período de 1910 a 1930 é quando o vício legislativo se intensificou simultaneamente na América, Europa e Ásia. Foi então que padrões sanitários impossíveis de cumprir em uma casa particular ou pequena oficina foram amplamente introduzidos. Isso não foi feito pela segurança do consumidor, como nos dizem os livros didáticos. Isso foi feito para destruir concorrentes de grandes corporações. Uma padaria pequena não pode pagar uma sala separada para lavar ovos e um tecnólogo em tempo integral, mas uma fábrica gigante pode. Foi assim que os monopólios foram criados artificialmente. O sistema expulsava as pessoas de suas próprias casas e oficinas, reunindo-as em enormes oficinas de fábrica. O homem deixou de ser um criador. Ele se tornou uma função, um apêndice da máquina. Mas o truque mais engenhoso e diabólico foi feito com impostos. Você sabia que o imposto de renda é uma invenção relativamente recente? Na maioria dos países, ela só existiu no início do século XX ou foi introduzida como medida de emergência durante a guerra e imediatamente revogada. Mas em 1913, nos Estados Unidos e logo em outros países, foram aprovadas leis sobre imposto de renda permanente. No começo, eles nos venderam sob o pretexto de justiça social, dizendo que só os super ricos pagariam. Essa foi uma armadilha clássica. O limite de entrada foi diminuindo gradualmente, as taxas aumentaram e logo todos os trabalhadores caíram nessa rede. Pense no absurdo da situação. O Estado tributa seu trabalho, ou seja, sua energia vital, mesmo antes de você ter o dinheiro nas mãos. Você trabalha parte do ano de graça, só para cobrir juros de dívidas do governo que não pegou. Paralelamente à pressão econômica, houve uma reestruturação das minas. O sistema educacional que conhecemos hoje foi implementado precisamente nesse período. O modelo escolar prussiano, focado em exercício e obediência, foi exportado para o mundo todo. Os arquitetos da nova economia não precisavam de pensadores, filósofos ou artesãos livres. Eles precisavam de artistas capazes de realizar operações rotineiras das 9 às 5 sem fazer perguntas extras. A escola deixou de ser um local para transmitir conhecimento sobre o mundo e tornou-se uma fábrica de formação de pessoal. Lógica, retórica e gestão das finanças pessoais desapareceram dos currículos. Eles foram substituídos pela memorização mecânica dos fatos. Aprendemos em que ano ocorreu a Batalha de Waterloo, mas não como funciona o juro composto ou como defender seus direitos na justiça. Isso não é acidente. Essa é a criação do consumidor e devedor ideal. Uma pessoa que não entende como o dinheiro funciona está condenada a ser sua escrava. Outra peça importante desse quebra-cabeça é a destruição de comunidades e cooperativas. Antes da era dos bancos centrais, as pessoas se uniam em artéus, fundos de ajuda mútua e cooperativas de crédito. O dinheiro circulava dentro da comunidade e os interesses permaneciam com os seus. Isso tornou as pessoas fortes e independentes de crises externas. Mas a legislação destruiu sistematicamente essas formas de associação, impondo intermediação bancária. Os bancos ganharam um monopólio de criar dinheiro do nada. Pense nisso. Quando você pega um empréstimo, o banco não te dá o dinheiro dos depositantes. Ele simplesmente imprime dígitos na tela, criando nova dívida. Mas você deve pagar com trabalho real mais juros. Essa é uma anomalia matemática que inevitavelmente leva à concentração de todos os recursos nas mãos daqueles que imprimem o dinheiro. Pesquisei nos arquivos e tropecei numa estranha sincronia na adoção das leis de uso do solo. Em algum momento, o imposto sobre a propriedade foi introduzido praticamente em todos os lugares. Isso significa que você nunca é realmente dono da sua casa. Você só está alugando do Estado. Pare de pagar e eles vão tirar o dinheiro. Isso destruiu a sensação de segurança. Antes, uma casa era uma fortaleza, um ninho familiar passado de geração em geração. Agora é um ativo no balanço patrimonial que exige investimentos constantes. Uma pessoa que teme perder o teto sobre a cabeça é muito mais obediente. Ele aceita qualquer trabalho, qualquer condição, apenas para pagar a homenagem anual. Esse sistema não poderia existir sem coordenação global.
Vemos como as mesmas famílias e clãs financeiros surgiram na origem da criação dos bancos centrais em Londres, Paris, Berlim e Nova York. Eles agiram como um único organismo, tomando controle do planeta não por meio da conquista territorial, mas pela captura de fluxos de dinheiro. Eles criaram um mundo onde a escassez é um estado artificial. As tecnologias do século XX já permitiam alimentar e vestir todos, mas a abundância não é lucrativa para o sistema de controle. Se uma pessoa tem tudo, não pode ser gerenciada. Portanto, a máquina de consumo foi lançada. Eles nos ensinaram que felicidade é uma nova compra. Moda, obsolescência programada de bens, tudo isso são ferramentas para nos fazer gastar o que ainda não ganhamos. Veja os anos 1930, a Grande Depressão nos Estados Unidos e crises semelhantes na Europa. A história oficial fala de falhas de mercado, mas os fatos gritam que foi uma apreensão planejada de ativos. A contração da oferta monetária pelos bancos centrais levou à falência de milhares de empresas e fazendas independentes. Terras, fábricas e, mais importante, a liberdade das pessoas foram compradas por centavos. Foi então que as bases do mundo corporativo em que vivemos hoje foram lançadas. Um mundo onde uma corporação tem mais direitos do que uma pessoa. Uma entidade legal tornou-se mais importante do que uma pessoa viva. Essa foi a maior substituição da história do direito. Você já se perguntou por que os preços sempre sobem? Dizem que a inflação é um processo natural, um sinal de uma economia em desenvolvimento. Mas vamos usar a lógica. As tecnologias melhoram, a produção é robotizada, a logística acelera. Por todas as leis da física e do bom senso, os bens deveriam ficar mais baratos. Fazer uma cadeira hoje é 100 vezes mais simples e rápido do que há 100 anos. Mas por que custa mais? A resposta é simples e assustadora. A inflação não é um fenômeno natural. É um imposto oculto que eles não deduzem do seu salário, mas retiram direto da sua carteira, desvalorizando seu trabalho. É um mecanismo criado especificamente para que você nunca possa acumular recursos suficientes para sair do sistema. Se o dinheiro não derrete, você se torna independente. Se ele queimar nas suas mãos, você é obrigado a correr para o trabalho repetidas vezes. Vamos voltar aos pontos principais desse roubo. 1933. Os Estados Unidos da América, bastião da democracia e da propriedade privada. O presidente Roosevelt assina a Ordem Executiva número 6.102. Lembre-se deste documento. Declarou crime a posse de moedas de ouro, barras preciosas e certificados por particulares. Sob ameaça de prisão e multas elevadas, as pessoas foram forçadas a entregar bens reais ao Estado em troca de dólares em papel. Aquele era o momento da verdade. Da noite para o dia, milhões de pessoas passaram de proprietários de capital a detentores de notas de dívida do governo. Medidas semelhantes, embora nem sempre tão abertamente, foram tomadas ao redor do mundo. Ouro é liberdade porque não deve nada a ninguém. O papel é dependência, porque seu valor é ditado por aqueles que controlam a imprensa. Mas esse foi apenas o primeiro ato. O segundo ato da peça global aconteceu em 1944 em Bretton Woods e foi finalmente consolidado em 1971, quando o último elo entre dinheiro e ouro foi cortado. A partir desse momento, o dinheiro tornou-se fiat, garantido apenas pela palavra honesta dos governos e do poder militar. Começou a era das emissões ilimitadas. Os bancos ganharam o direito de criar dinheiro literalmente do nada. Isso é chamado de banco de reserva fracionária. Quando você faz uma hipoteca, o banco não te dá as economias de outra pessoa. Ele simplesmente insere números no computador, criando um novo depósito. Esse dinheiro não existia há um segundo, mas a dívida que você contrai é absolutamente real. Você é obrigado a retribuir com seu tempo, suor e sangue. Aqui está a principal armadilha matemática sobre a qual os economistas não se afastam. Os bancos criam o principal do empréstimo, mas não geram dinheiro para pagar juros. Sempre há menos dinheiro no mundo do que dívidas.
Este é um jogo de cadeiras musicais onde há deliberadamente menos cadeiras do que jogadores. Para pagar um empréstimo com juros, alguém deve fazer um novo empréstimo que injeta novo dinheiro no sistema. Esta é uma pirâmide financeira clássica elevada ao nível da política estadual. A falência de parte da população está matematicamente embutida no sistema. Alguém inevitavelmente deve perder para que o sistema continue existindo, e essa pessoa geralmente é a pessoa comum, não a corporação, que sempre será resgatada às custas do contribuinte. Quem se beneficia de nos manter nessa roda? Observe a estrutura das corporações transnacionais. Na década de 1920 do século passado, quando o laço bancário estava apenas se apertando, surgiram os primeiros cartéis globais. O exemplo mais marcante que prova que a economia é gerenciada e não se desenvolve caoticamente é o cartel Fibans. Em 1924, os maiores fabricantes de lâmpadas elétricas do mundo se reuniram em Genebra. Eles concordaram em reduzir artificialmente a vida útil da lâmpada de 2.500 horas para 1.000. Engenheiros trabalhavam especificamente para degradar a qualidade do produto. E isso é um fato documentado. Por quê? Para que você compre lâmpadas com mais frequência. Esse é o nascimento do conceito de obsolescência programada. Hoje, esse princípio permeia tudo. As coisas quebram logo após o período de garantia. Os celulares ficam lentos após atualizações. Roupas rasgam depois de uma temporada. Isso não é desajeitamento dos fabricantes. É uma estratégia para extrair recursos. A economia da dívida exige uma rotatividade constante de dinheiro. Se você comprar um carro eterno e uma geladeira eterna, para de tomar empréstimos ao consumidor. O sistema bancário entraria em colapso. Portanto, somos forçados a consumir lixo, transformando o planeta em um aterro sanitário e nossas vidas em uma corrida por novos modelos. Pagamos por isso duas vezes. Primeiro, com dinheiro. Segundo, com ecologia e saúde. Veja as datas de criação dos monopólios principais. Farmacêuticas, energia, agronegócio, todos esses gigantes foram formados e consolidados precisamente durante crises organizadas por banqueiros. A Grande Depressão e as recessões subsequentes destruíram a classe média, permitindo que grandes capitais comprassem ativos por centavos. E isso é chamado de consolidação de mercado. Hoje, você entra em um supermercado e vê centenas de marcas. E isso é uma ilusão de escolha. Se você olhar para a estrutura de propriedade, descobre que 90% dos produtos são produzidos por 10 megacorporações, e essas corporações, por sua vez, são de propriedade dos mesmos fundos de investimento. O círculo está fechado. O dinheiro flui de um bolso dos donos para outro, e nós apenas servimos esse fluxo, deixando migalhas para sustento. Outra ferramenta de pressão é a complicação das leis. No século XIX, o Código Tributário cabia em poucas páginas. Hoje, são milhares de volumes que nenhum advogado profissional consegue desvendar. Isso foi feito intencionalmente. A complexidade cria dependência de especialistas e medo de cometer erros. Uma pessoa comum não pode administrar um negócio sem contratar um exército de contadores e consultores. Essa é uma barreira de entrada que elimina concorrentes. O sistema nos diz: não tente ser independente. É complicado e perigoso demais. Vá para o emprego. Lá, tudo será decidido por você. Vire uma engrenagem. Mas a coisa mais assustadora está acontecendo agora. Estamos no limiar quando dinheiro em dinheiro, o último bastião do anonimato e da liberdade, está sendo sistematicamente destruído. Sob o pretexto de combater o crime e a conveniência, eles estão nos conduzindo para um campo de concentração digital. Pagamentos sem dinheiro permitem acompanhar cada passo que você dá, cada compra, cada hábito. Isso não é mais apenas uma economia. É vigilância total. Se antes você podia esconder um estoque debaixo do colchão e sobreviver a tempos difíceis, agora sua economia é uma entrada no banco de dados que pode ser zerada ou congelada com um toque de botão se seu comportamento não agradar ao algoritmo. E aqui nos aproximamos do momento em que a armadilha se fechou completamente.
Se no início do século XX eles tiraram nosso ouro e o direito ao trabalho livre, então, na metade do século, o sistema passou para o ativo mais importante, nosso corpo e mente. Essa é aquela bomba enorme que a sociedade educada não fala. Estamos acostumados a pensar em um reset como algo instantâneo, como uma catástrofe global. Mas o verdadeiro reset aconteceu silenciosamente, sem explosões ou sirenes. Foi uma mudança fundamental no status humano. De proprietário da terra e criador, ele se transformou em um recurso. Você já refletiu sobre o significado do termo recursos humanos? Ele apareceu no léxico corporativo justamente quando o sistema se formou completamente. Um recurso é petróleo, carvão, floresta. Um recurso é extraído, usado, quando esgotado, descartado. Paramos de ser vistos como pessoas. Viramos folha de pagamento, estatísticas, uma linha no orçamento. Veja como a operação de esterilização do conhecimento foi realizada com elegância. 100 anos atrás, a pessoa comum podia construir uma casa sozinha, tratar uma doença simples, cultivar alimentos e consertar suas ferramentas. E isso os tornava perigosos para o sistema porque eram autônomos. Eles poderiam dizer não. O morador urbano de hoje é uma criatura com impotência aprendida. Não sabemos como nosso esgoto funciona, de onde vem a eletricidade ou o que realmente temos em nosso prato. Delegamos nossas vidas a especialistas. Mas quem licencia esses especialistas? O mesmo sistema. O círculo está fechado. Você não pode tratar pessoas sem um protocolo aprovado por cima. Você não pode ensinar crianças sem um programa emitido pelo Ministério. Qualquer tentativa de sair dos limites é punida por lei. Isso não é cuidado com a qualidade, é um monopólio da verdade. Isso é especialmente evidente no exemplo da medicina e dos medicamentos. No início do século XX, existiam muitas escolas de cura: naturopatia, homeopatia, fitoterapia. Mas após a publicação do relatório Fleckner em 1910 nos Estados Unidos e reformas semelhantes na Europa, todos os métodos alternativos foram declarados ilegais. O financiamento foi dado apenas às escolas que estavam prontas para prescrever medicamentos químicos patenteados. Atenção, patenteada com precisão. Você não pode patentear camomila, não pode obter lucros enormes com ela, mas facilmente com um composto sintético. Foi assim que uma indústria foi criada que se beneficia não de curar o paciente, mas de aliviar os sintomas, transformando a doença em uma condição crônica. O consumidor ideal é aquele que fica doente por muito tempo, mas não morre imediatamente e ainda pode trabalhar para pagar pelo tratamento. Paralelamente a isso, houve um ataque à segurança alimentar. A Revolução Verde de meados do século foi apresentada como salvação da fome. Na realidade, estava colocando a agricultura na linha dos petroquímicos. Variedades tradicionais de sementes, que podiam ser plantadas ano após ano, foram substituídas por híbridos. Essas sementes não se reproduzem nem são protegidas por patentes, de modo que o agricultor precisa comprá-las novas a cada estação. Você entende a dimensão do golpe? A humanidade foi privada do direito à alimentação. Agora, para cultivar pão, você precisa pagar um gigante químico. Os agricultores passaram de proprietários independentes a servos de propriedades agroindustriais, atolados em empréstimos para equipamentos e fertilizantes. E temos comida que parece real, mas por dentro está vazia, sem minerais e vitaminas. Isso levou a uma epidemia de doenças crônicas que, por sua vez, beneficiam os farmacêuticos, uma mão lava a outra. Mas a fase mais assustadora do reset é a mercantilização do próprio homem. No momento do seu nascimento, um documento é criado para você, certidão de nascimento. Para você, é só um papel de lembrança. Para o sistema, é a criação de uma nova unidade contábil, um novo contribuinte, nova garantia para a dívida estadual. Em algumas teorias jurídicas cuidadosamente silenciadas, disse que esse documento é, na verdade, um título negociado em bolsas. O Estado compromete sua mão de obra futura para seus empréstimos. Você ainda não deu seu primeiro passo, e sua vida já está valorizada, embalada em um derivado e vendida.
Vivemos em um mundo onde a ficção jurídica, a pessoa jurídica, substituiu o ser humano vivo. Você acha que vai ao tribunal ou ao banco como humano? Não. Você vem como representante da sua persona criada pelo Estado, e essa persona é completamente impotente diante de seu Criador. A tecnologia se tornou o prego final no caixão da nossa liberdade. Prometeram que as máquinas nos libertariam do trabalho, que trabalharíamos 4 horas por dia e nos dedicaríamos à criatividade. O que vemos na realidade? Trabalhamos mais do que os camponeses na Idade Média. Gadgets que deveriam conceder liberdade se tornaram coleiras digitais. Você está conectado 24 horas 7 dias. Seu chefe, seu banco, a autoridade fiscal, tudo está no seu bolso. Algoritmos de redes sociais desenvolvidos pelos melhores comportamentalistas sabem mais sobre você do que você mesmo. Eles controlam seus desejos, sua raiva, suas escolhas. E isso não é mais apenas controle. É a realidade da programação. Chegamos ao ponto sem volta. O sistema não precisa mais de milhões de produtores independentes. Precisa de equipe de serviço para robôs e algoritmos. A classe média, que era o pilar da democracia ou sua ilusão, está sendo sistematicamente destruída. Os ricos ficam super ricos, os pobres ficam na miséria e a camada entre eles desaparece. E isso não é uma crise. Esta é uma demolição gerenciada da estrutura antiga. Estamos sendo preparados para um novo normal, onde você não possuirá nada e será feliz. Como diz o slogan de uma organização internacional bem conhecida, mas esqueceram de acrescentar, você vai ficar feliz porque não terá escolha. Alugue em vez de propriedade. Assinatura em vez de compra. Compartilhamento de carros em vez de um carro pessoal. Co-living em vez de apartamento. Tudo isso é apresentado como conveniência e sustentabilidade. Na realidade, é um retorno ao feudalismo, só que em um novo nível digital. Você paga aluguel por cada minuto da sua existência. Atualmente, vemos as ferramentas de teste do sistema com controle total. Passaportes digitais, pontuações de crédito social, pegadas de carbono. Isso não é ficção científica, já está funcionando em regiões de teste. Se antes você poderia ser punido com uma multa, no futuro você simplesmente será cortado dos serviços básicos. Não pagou seus impostos? Não passou no procedimento? Sua carteira digital está bloqueada, seu passe de transporte está cancelado. Você sai da sociedade em um segundo. Essa é exatamente aquela gaiola sem grades que eles vêm construindo bem debaixo do nosso nariz nos últimos 100 anos. E nós mesmos, com nossas próprias mãos, ajudamos a construí-lo, trocando liberdade por conveniência. Vivemos em uma fachada que consideramos a única realidade possível. Olhe ao redor. Todos esses escritórios de vidro, fileiras intermináveis de compras, prédios administrativos, não é só arquitetura. São templos da nova religião, onde a burocracia é Deus e a taxa de juros é o lucro. Chegamos ao final da nossa investigação e, agora, com todas as cartas na mesa, o quadro fica assustadoramente claro. O sistema que foi construído nos últimos 150 anos não foi projetado para o desenvolvimento humano. Ela foi projetada como a fazenda perfeita e, nessa fazenda, nós não somos os agricultores. Nós somos o gado. Isso pode soar duro, cínico, mas vamos deixar as emoções de lado e olhar para o resultado final. O que você realmente possui? Seu corpo. Pertence a conselhos de medicina e recrutamento. O que acham? Eles são moldados por algoritmos de mídias sociais e programas escolares. Seu dinheiro? São dígitos em um servidor bancário que podem te desconectar em um segundo. Sua casa é um objeto tributável que você aluga do Estado. O truque mais engenhoso dessa estrutura é que ela depende do nosso consentimento voluntário. Esta não é uma prisão com grades onde guardas te seguram à força. Isso é uma gaiola mental. Nós mesmos acordamos todas as manhãs, vestimos o uniforme e vamos cuidar dos mecanismos que sugam nossa vida. Por quê? Porque eles nos incutiram medo.
medo de ficar sem rações, medo de ser excluído da matilha, medo do desconhecido da liberdade. O sistema criou uma geração que entra em pânico diante da responsabilidade. É mais fácil para nós pagar impostos e dormir tranquilos do que descobrir para onde esse dinheiro vai. É mais fácil pegar um empréstimo e comprar uma solução pronta do que criar algo nosso. Trocávamos o direito de ser criadores pelo direito de ser consumidores, e esse acordo foi selado não com sangue, mas com consentimento silencioso de milhões. Você já se perguntou por que o sistema reage tão agressivamente a qualquer tentativa de autonomia? Por que a coleta de água da chuva é proibida em alguns estados? Por que você não pode vender leite da sua vaca para o vizinho sem um monte de certificados? Por que viver na floresta sem registro é suspeito? Porque uma pessoa independente é uma falha na matriz. Ele não traz lucro para os bancos. Ele não compra lixo, não assiste anúncios e não pode ter medo de demitir. Uma dessas pessoas é excêntrica. 1 milhão de pessoas assim é o colapso do sistema. A economia da dívida existe apenas enquanto houver quem tome empréstimos. A pirâmide do poder só se mantém porque a carregamos sobre nossos ombros. Se sairmos do caminho, ele vai colapsar sob seu próprio peso. Mas o problema é que esquecemos como nos sustentar sozinhos. Nos últimos 100 anos, fomos geneticamente modificados por meio da cultura e das leis. Perdemos as habilidades de sobrevivência e auto-organização. Se amanhã a eletricidade e a internet forem cortadas, a civilização nas megacidades acabará em 3 dias. Nos tornamos apêndices absolutamente indefesos da infraestrutura. E justamente essa impotência é a garantia de que não iremos a lugar algum. Aceitaremos quaisquer condições, coleiras digitais, experimentos médicos, só para manter nosso conforto, nossa água quente e a entrega de comida. O sistema sabe disso. Sabe que não haverá revolta porque um rebelde precisa ser forte e eles nos tornaram fracos. O reset sobre o qual os teóricos da conspiração tanto falam já aconteceu. Não somos mais cidadãos de Estados-nação. Somos usuários de uma plataforma global. Nossos passaportes são apenas logins para acessar o sistema. Nossos direitos são um acordo de usuário que o administrador pode alterar a qualquer momento sem aviso prévio. Você já percebeu como o conceito de direitos humanos está sendo substituído pelo conceito de privilégio? Um privilégio deve ser conquistado com bom comportamento, o estado médico correto, lealdade e ausência de dívidas. O crédito social não é o futuro da China. É o presente do mundo inteiro, apenas evidente em alguns lugares e escondido nas pontuações bancárias e de seguro em outros. Então, qual é o impacto filosófico que prometo entregar? É simples e assustador ao mesmo tempo. Não há saída para fora. Não há para onde fugir. Todo o planeta está dividido em parcelas cadastrais. Todas as florestas estão contabilizadas. Todos os rios estão sob vigilância. Você não pode navegar até uma ilha desabitada porque satélites veem tudo. A única saída é para dentro. O sistema possui seu corpo físico e sua persona legal, mas não pode possuir sua consciência até que você mesma a entregue. A libertação começa ao perceber que tudo ao redor é um jogo com regras inventadas. Dinheiro é papel, dívida é ficção. Status é ilusão. Leis que contradizem o bom senso e os direitos naturais são apenas texto impresso por uma gráfica. Eles temem apenas uma coisa: que acordemos. Que pararemos de acreditar no valor do papel cortado deles, que começaremos a negociar diretamente uns com os outros, burlando intermediários, que lembraremos que terra, água e ar nos pertencem por direito de nascimento, não por direito de aluguel. Eles estão construindo cercas digitais porque sabem. Seu poder é um colosso em pés de barro. Todo esse edifício sustenta nossa confiança e nosso medo.
Tire o medo e o policial se torna apenas um homem de uniforme. Remova o traste e o banqueiro se torna apenas um vigarista com uma calculadora. Vivemos em uma época única em que as máscaras foram retiradas. Antes da escravidão era rudimentar, correntes e chicotes. Agora é elegante, hipoteca e carreira. Mas a essência não mudou. A vontade de outra pessoa controla seu destino. E agora, quando você sabe exatamente como essa prisão invisível foi construída, desde a substituição do ouro por papel até a substituição da educação pela instrução, você enfrenta uma escolha. Você não pode trocar o sistema sozinho, estalando os dedos, mas pode parar de ser a bateria ideal dele. Você pode começar a criar suas próprias ilhas de autonomia. Estude as leis para usá-las como escudo, não como espada. Dominar habilidades que não podem ser tiradas. Construa conexões com pessoas vivas, não com avatares.